Olá a todos os meus amigos e amigas de Portugal. Daqui fala o vosso amigo e especialista em saúde. Hoje venho conversar convosco sobre algo que me tem deixado a pensar bastante. Existem certos alimentos que muitos de nós comemos todos os dias. Estão sempre à mão na nossa cozinha, são fáceis de preparar e, à primeira vista, parecem ser escolhas perfeitamente saudáveis. Até vemos médicos e nutricionistas na televisão a recomendá-los. No entanto, por detrás dessa aparência inocente, esconde-se uma verdade que pode ser um verdadeiro choque para muitos. Estes alimentos, que nos parecem tão familiares e inofensivos, estão secretamente a fazer disparar os nossos níveis de colesterol. Dia após dia, sem que nos apercebemos, estão a causar danos silenciosos aos nossos vasos sanguíneos e ao nosso coração. E não estou a falar das comidas que toda a gente já sabe que fazem mal, como os fritos ou os pratos cheios de gordura. O perigo de que falo é muito mais subtil. É um inimigo disfarçado que se infiltra nos nossos pequenos almoços, nos nossos lanches e aqui até é recomendado em muitas dietas populares. Quando descobri isto, confesso que fiquei verdadeiramente surpreendido. E tenho a certeza de que depois de ouvirem o que tenho para vos dizer, muitos de vós vão sentir uma vontade imensa de ir à vossa cozinha e fazer uma grande arrumação. Então, quem são estes culpados escondidos? Vamos desvendar este mistério juntos, passo a passo. O primeiro grande suspeito na nossa lista são os sumos de fruta embalados, os de garrafa ou pacote. Sei que para muitas pessoas, começar o dia com um copo de sumo de fruta bem fresco é um ritual sagrado. O sabor doce, a sensação refrescante, faz-nos sentir que estamos a fazer algo bom pelo nosso corpo. Há quem diga que os sumos limpam o organismo, outros acreditam que estão a nutrir o coração. Mas a verdade, meus caros, é que por detrás desse copo de aparência tão saudável, esconde-se uma realidade bem diferente. Apesar de se chamarem sumos de fruta, a grande maioria dos sumos que encontramos à venda nos supermercados foram processados de tal forma que quase toda a fibra natural da fruta foi removida. A fibra é essencial, pois ajuda a abrandar a absorção do açúcar no nosso sangue. Sem ela, o açúcar da fruta entra na nossa corrente sanguínea de uma forma muito rápida e agressiva. E não é só isso. Muitas destas bebidas contêm uma quantidade de açúcar adicionado tão grande ou até maior do que a de um refrigerante. Quando bebemos este tipo de sumo, o açúcar é absorvido quase instantaneamente pelas paredes do nosso intestino e vai direito para o sangue. Nesse momento, o nosso fígado, que é a grande fábrica do nosso corpo, é forçado a trabalhar horas extraordinárias para processar todo aquele açúcar. E qual é o resultado deste trabalho excessivo? O fígado começa a transformar o excesso de açúcar em gorduras prejudiciais, como os triglicéridos, que aumentam o chamado mau colesterol, LDL, e sobrecarregam todo o nosso sistema cardiovascular. Para nós que já passamos dos 60 ou 70 anos, este ponto é especialmente crítico. Com a idade, o nosso metabolismo já não funciona com a mesma rapidez e eficiência da juventude. Continua a beber estes sumos embalados regularmente, dia após dia, a pensar que está a fazer bem a si mesmo e, sem se dar conta, os níveis de gordura no seu sangue vão subindo. E com eles, vem o risco aumentado de hipertensão, de arteriosclerose, o endurecimento das artérias e de muitas outras complicações graves. Lembro-me de vários pacientes meus que chegavam ao consultório muito orgulhosos a contar que bebiam um grande copo de sumo de laranja de pacote todas as manhãs. Sentiam-se tranquilos, a pensar que estavam a cuidar da sua saúde. No entanto, quando olhávamos para os resultados das análises ao sangue, a história era bem diferente. Colesterol alto, triglicéridos nas nuvens. A realidade estava ali, a preto em branco, a contradizer aquilo em que eles tanto acreditavam. Portanto, o meu conselho, dado com o maior carinho, é o seguinte: se querem cuidar da vossa saúde de uma forma mais gentil e eficaz, optem pela fruta fresca e inteira, comida com moderação. Uma pequena maçã, quem sabe de alcobaça, umas fatias de kiwi ou uma bela pera rocha do oeste são infinitamente melhores para o seu coração do que qualquer sumo que venha dentro de uma embalagem. A natureza dá-nos o alimento na sua forma perfeita, com a fibra e todos os nutrientes. Não vale a pena trocá-lo por uma imitação processada e cheia de açúcar. Agora, vamos falar de outro grupo de alimentos muito presente na nossa dieta portuguesa, os amidos refinados. O que quer dizer com isto? Falo do nosso pão branco de todos os dias, do arroz branco que acompanha tantos pratos e das massas que não são integrais. São alimentos familiares, fáceis de comer e de digerir, especialmente para quem já tem uma idade mais avançada. Contudo, poucas pessoas se dão conta de que estes alimentos, por serem refinados, foram despidos de quase todos os seus nutrientes mais importantes, como a fibra, as vitaminas e os minerais. O que sobra é essencialmente amido puro. Quando comemos este tipo de amido, o nosso corpo transforma-o em açúcar a uma velocidade vertiginosa.
Isso provoca um pico súbito e muito elevado nos níveis de açúcar no sangue. Para controlar esta inundação de açúcar, o nosso pâncreas e o nosso fígado têm de trabalhar arduamente, libertando grandes quantidades de insulina. Com o passar do tempo, se este processo se repetir constantemente, dia após dia, pode levar a um aumento das gorduras no sangue, a resistência à insulina e, eventualmente, a diabetes tipo 2, uma doença tão comum e perigosa. A própria Direção-Geral da Saúde, DGS, e muitos nutricionistas em Portugal recomendam que as pessoas mais velhas limitem o consumo destes hidratos de carbono de absorção rápida. Eles sublinham que a substituição do pão branco por pão integral ou de mistura e do arroz branco por arroz integral ou vaporizado pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue depois das refeições e, consequentemente, a reduzir o risco de doenças cardiovasculares em pessoas com mais de 60 anos. Há outro ponto muito importante que muitas vezes nos escapa. Quando comemos uma refeição baseada nestes amidos refinados, que não tem fibra nem proteína suficiente, sentimos-nos satisfeitos no momento, mas a fome volta a aparecer muito rapidamente. Esta situação leva-nos a petiscar mais entre as refeições ou a comer em excesso na refeição seguinte. Este ciclo vicioso contribui para o aumento de peso, o que, por sua vez, pode agravar a hipertensão e os níveis de colesterol. A solução não é de todo eliminar os hidratos de carbono da nossa alimentação. Eles são a nossa principal fonte de energia. A chave está em escolher os tipos certos e em combiná-los de forma inteligente. Imaginem um prato equilibrado, uma pequena porção de arroz integral, acompanhada por uma boa dose de legumes cozidos ou salteados, brócolis, couve-flor, cenoura e uma fonte de proteína de qualidade, como um pedaço de peixe grelhado ou cozido ou um pouco de tofu. Esta é uma refeição que nos dá energia sustentada, que é amiga do nosso sistema digestivo e que não sobrecarrega os nossos vasos sanguíneos. Ao fazermos estas escolhas mais conscientes todos os dias, estamos aliviando a carga sobre o nosso coração e sobre o nosso metabolismo, e vamos sentir-nos muito melhor, com mais vitalidade e bem-estar. Passemos agora para uma armadilha moderna: os alimentos sem açúcar. Hoje em dia, os supermercados estão cheios de produtos com rótulos que dizem 0 açúcar ou 0 calorias. Rebuçados, iogurtes, refrigerantes, a lista é infindável. Muitas pessoas mais velhas, especialmente aquelas que se preocupam com a diabetes ou excesso de peso, escolhem estes produtos a pensar que são uma alternativa segura e saudável. Mas atenção, meus amigos, sem açúcar não significa que seja inofensivo. Para substituir o açúcar, estes produtos usam adoçantes artificiais, como o aspartame, a sucralose ou o acesulfame K. É verdade que estas substâncias não têm calorias, mas podem afetar o nosso metabolismo de formas que muitas pessoas não imaginam. Vários relatórios científicos alertam que o consumo a longo prazo de adoçantes artificiais pode perturbar os nossos sinais de fome e saciedade, fazendo com que tenhamos vontade de comer mais. Além disso, podem alterar o equilíbrio das bactérias benéficas que vivem no nosso intestino, a chamada flora intestinal, o que pode ter um impacto negativo no nosso sistema imunológico e no controle do peso. Alguns estudos mostram, inclusive, que as pessoas que consomem regularmente produtos sem açúcar podem ter um risco semelhante de desenvolver síndrome metabólica e níveis elevados de gordura no sangue quanto as que consomem açúcar verdadeiro. O que acontece muitas vezes é um fenômeno psicológico. A pessoa come um iogurte sem açúcar e pensa: como isto é saudável, posso comer mais um, ou posso comer aquela fatia de bolo a seguir. É uma armadilha doce. Inconscientemente, acabamos por consumir uma quantidade de comida que ultrapassa as necessidades reais do nosso corpo. Para proteger a nossa saúde, devemos dar sempre prioridade aos alimentos no seu estado natural e o menos processados possível. Se vos apetecer algo doce, por que não experimentar a doçura natural da fruta fresca? Ou um fiozinho de mel de boa qualidade? O mais importante é manter uma alimentação equilibrada e não depender de produtos que, apesar de terem um rótulo apelativo,
contém substâncias químicas cujos efeitos a longo prazo ainda não compreendemos totalmente. Vamos agora abordar as refeições processadas e pré-cozinhadas do supermercado. Pela sua conveniência, muitos idosos optam por comprar comida já pronta. Caixas com arroz de pato, bacalhau com natas congelado, douradinhos, sopas de pacote, etc. Estas refeições poupam tempo na cozinha, têm uma aparência atraente e são muito fáceis de servir. No entanto, por detrás dessa conveniência, escondem-se muitos riscos para a saúde do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos. A grande maioria destes alimentos processados contém níveis de sal, açúcar e gorduras muito superiores aos recomendados. As gorduras utilizadas no seu fabrico são, frequentemente, óleos refinados de baixa qualidade que, ao serem reaquecidos, podem oxidar e gerar substâncias inflamatórias no nosso corpo, contribuindo para o aumento do mau colesterol. Em Portugal, as recomendações apontam para um consumo diário de sal que não deve ultrapassar os 5 gramas por adulto. No entanto, uma única dose de uma refeição processada pode facilmente conter 3 ou 4 gramas de sal, ou até mais. Se comermos este tipo de comida várias vezes por semana, estamos a criar as condições perfeitas para o desenvolvimento de hipertensão arterial, para a acumulação de gordura nas artérias e para o enfraquecimento das paredes dos nossos vasos sanguíneos. Além disso, para conservar o sabor e a cor durante mais tempo na prateleira, estes alimentos embalados contêm muitas vezes conservantes, corantes e outros aditivos químicos. Embora o seu uso seja legalmente permitido, a acumulação destas substâncias no nosso corpo ao longo do tempo pode ter efeitos negativos, especialmente num organismo mais velho, cujo sistema digestivo e metabólico já é mais frágil. Sempre que possível, o meu conselho é que preparem refeições simples em casa. Uma sopa de legumes frescos, um peixe cozido a vapor com um fio de bom azeite e umas batatas cozidas, por exemplo. Pode parecer simples, mas é uma refeição nutritiva, saudável, que protege o nosso coração e que, de forma natural, nos ajuda a ter uma vida mais longa e com mais qualidade. Por último, nesta lista de inimilhos disfarçados, temos o leite gordo e as sobremesas cremosas. Muitos de nós temos o hábito de terminar a refeição com um iogurte gordo e açucarado, uma bola de gelado, uma fatia de um bolo cremoso, um leite creme ou um arroz doce. Para as pessoas mais velhas, estes doces não só são saborosos, como muitas vezes são vistos como algo nutritivo, que dá energia e ajuda à digestão. No entanto, se consumidos regularmente e sem atenção aos ingredientes, podem ser uma das principais causas do aumento diário do nosso colesterol. A maioria dos laticínios gordos e das sobremesas cremosas industriais são muito ricos em gordura saturada. O consumo excessivo deste tipo de gordura faz aumentar o mau colesterol, LDL, no sangue e pode até diminuir o bom colesterol, HDL. Para piorar, alguns gelados e bolos industriais utilizam também gorduras trans, que são o pior tipo de gordura para a saúde das nossas artérias e um dos principais fatores de risco para a arteriosclerose. As recomendações nutricionais indicam que as pessoas mais velhas devem limitar o consumo de gordura saturada a menos de 7% do total de energia ingerida por dia. Ora, basta comer uma bola de gelado de tamanho médio ou uma fatia generosa de bolo para muitas vezes ultrapassar este limite, já para não falar das outras gorduras que consumimos ao longo do dia. Além da gordura, a maioria destes iogurtes e sobremesas lácteas tem enormes quantidades de açúcar adicionado para realçar o sabor. A combinação de gordura e açúcar consumida ao mesmo tempo aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos, de distúrbios metabólicos e de um aumento de peso descontrolado, afetando diretamente a saúde cardiovascular dos mais idosos. Uma solução muito mais segura e igualmente prazerosa é trocar estas sobremesas por um iogurte natural magro sem açúcar, ao qual podemos juntar um pouco de canela ou fruta fresca, ou simplesmente comer uma peça de fruta da estação. Estas escolhas simples não só satisfazem a nossa vontade de comer algo doce no final da refeição, como também protegem o nosso coração, o nosso fígado e os nossos vasos sanguíneos de uma forma suave e sustentada a longo prazo. Meus caros amigos, como vimos, muitos alimentos do nosso dia-a-dia, que parecem inofensivos, podem estar a prejudicar silenciosamente a nossa saúde. Mas a história não acaba aqui. Por vezes, até os alimentos mais saudáveis podem tornar-se vilões se forem consumidos da forma errada ou na altura errada.
Vamos agora ver alguns destes pequenos hábitos que podem transformar um alimento saudável num problema para a nossa saúde. Primeiro, o hábito de comer fruta logo a seguir às refeições principais. Parece uma prática saudável, não é? Um ato para limpar o paladar e ajudar na digestão. No entanto, para o metabolismo de uma pessoa mais velha, este pode não ser o momento ideal para ingerir o açúcar da fruta. Quando terminamos uma refeição principal, o nosso corpo já está a trabalhar para digerir os amidos do pão, do arroz ou da batata, transformando-os em glicose, o que já faz com que os níveis de açúcar no sangue comecem a subir. Se nesse preciso momento adicionarmos mais açúcar, mesmo que seja o açúcar natural de uma fruta, especialmente de frutas mais doces como bananas, uvas, mangas ou melancia, vamos provocar um pico de açúcar no sangue ainda mais rápido e elevado. Em resposta a este pico, o nosso pâncreas é obrigado a libertar uma grande quantidade de insulina para tentar estabilizar os níveis de açúcar. Se isto acontecer com frequência, o pâncreas entra em sobrecarga e, com o tempo, a sua capacidade de produzir insulina pode diminuir. Nas pessoas mais velhas, a sensibilidade do corpo à insulina já está naturalmente reduzida, o que torna o controle do açúcar no sangue mais difícil e aumenta o risco de síndrome metabólica, resistência à insulina e diabetes. Para evitar este risco, o ideal é comer a fruta nos intervalos entre as refeições, quando os níveis de açúcar no sangue estão mais estáveis. Por exemplo, a meio da manhã ou a meio da tarde. E devemos dar preferência a frutas com um índice glicémico mais baixo, como maçãs, peras, frutos vermelhos ou kiwis, que não provocam uma subida tão brusca do açúcar no sangue. Outro hábito comum: beber leite ou bebidas vegetais, leite de amêndoa, soja, etc., imediatamente antes de ir para a cama. O leite é sem dúvida uma fonte valiosa de cálcio e proteína, essencial para manter a saúde dos nossos ossos e músculos. Contudo, o momento em que o bebemos faz toda a diferença. Beber um copo de leite gordo, leite com açúcar ou um leite achocolatado mesmo antes de deitar pode ter vários efeitos negativos. À noite, o nosso corpo prepara-se para entrar em modo de repouso. Os nossos órgãos, como o fígado, os rins e o pâncreas, abrandam a sua atividade para poderem recuperar. Se nesta altura lhes dermos uma grande quantidade de nutrientes para processar, especialmente gordura e açúcar, estamos a forçar o nosso sistema digestivo a trabalhar quando ele deveria estar a descansar. Isto pode perturbar o nosso ciclo natural de sono. Além disso, o excesso de gordura ingerido à noite tem uma maior probabilidade de ser armazenado como gordura visceral, a gordura que se acumula à volta dos órgãos, aumentando o risco de fígado gordo e de outras doenças metabólicas. Uma solução muito mais adequada é beber um copo pequeno de leite magro, morno e sem açúcar, cerca de 1 hora antes de se deitar. A temperatura morna ajuda a relaxar e pode até estimular a produção de melatonina, a hormona que regula o sono, garantindo que obtemos os nutrientes de que precisamos sem perturbar o descanso do nosso corpo. Vejamos agora a combinação de iogurte com frutos secos. O iogurte é um excelente alimento, rico em probióticos que ajudam a nossa saúde intestinal. No entanto, quando o combinamos com frutos secos, como passas, sultanas ou albrecoços secos, que são muito populares, estamos a criar um lanche com uma quantidade de açúcar muito elevada. Os frutos, ao serem desidratados, concentram o seu açúcar natural. Se a isto juntarmos um iogurte que já tenha açúcar adicionado, e muitos têm, mesmo os que parecem naturais, a quantidade total de açúcar que ingerimos dispara, ultrapassando facilmente os níveis recomendados, especialmente para quem tem risco de diabetes. Uma escolha muito melhor é um iogurte natural sem açúcar com alguns pedaços de fruta fresca, como fatias de maçã ou um punhado de mirtilos. Mantemos o sabor delicioso, mas evitamos o pico de açúcar no sangue. Um quarto erro: usar demasiado molho de soja, sal ou caldos concentrados em pratos cozidos ou a vapor. Muitas pessoas pensam que, por estarem a cozinhar peixe ou legumes a vapor, estão a fazer uma refeição 100% saudável. E estão no caminho certo, mas depois estragam tudo ao adicionar uma grande quantidade de molhos salgados. Uma simples colher de sopa de molho de soja pode conter mais de 1 grama de sal. Se usarmos estes molhos para temperar ou como acompanhamento, o teor de sal da nossa refeição saudável sobe em flecha, aumentando o risco de hipertensão e sobrecarregando o coração e os rins, que nas pessoas mais velhas já são órgãos mais sensíveis. A solução é simples: reduzir a quantidade de molho e optar por temperos mais naturais, como ervas aromáticas, alho, cebola, umas gotas de sumo de limão e um bom azeite. Assim, mantemos o sabor e protegemos a nossa saúde. Finalmente, o quinto e último erro:
seguir dietas genéricas da internet sem aconselhamento profissional. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil encontrar menus e dietas que prometem perda de peso rápida ou o controle do açúcar e do colesterol. Muitos idosos, na ânsia de melhorar a sua saúde, seguem estas dietas à risca. O problema é que o corpo de cada pessoa é único e depois dos 60 anos essas diferenças tornam-se ainda mais evidentes. Um menu que funciona para uma pessoa pode ser prejudicial para outra, levando a falta de energia, cansaço, perda de massa muscular e até problemas de memória. Em vez de seguir cegamente uma dieta da moda, é fundamental que aprendamos a ouvir o nosso próprio corpo. A alimentação deve ser ajustada ao nosso estado de saúde, às doenças que possamos ter e ao nosso nível de atividade diária. Se possível, conversem com o vosso médico de família ou com um nutricionista para fazerem as escolhas mais adequadas e sustentáveis para o vosso caso específico. Meus amigos, a mensagem final que quero deixar-vos é esta: nenhum alimento é um vilão por si só. O que importa é a forma como o comemos, a altura em que o comemos e a quantidade que comemos. Para nós que já temos mais experiência de vida, escolher os alimentos certos é importante, mas mais importante ainda é consumi-los da maneira correta. Ao mudarmos estes pequenos hábitos na nossa cozinha, no nosso dia-a-dia, estamos a cultivar a nossa própria saúde e a nossa paz de espírito. Cada pequena escolha consciente é um passo em direção a um envelhecimento mais saudável e feliz. Espero que esta nossa conversa tenha sido útil e que vos inspire a fazer algumas mudanças positivas. Se acharam que estas palavras fizeram sentido para vocês, comentem com a palavra sim. Caso contrário, comentem com não. A vossa opinião é muito importante para mim. Desejo-vos a todos muita saúde e muita felicidade. Muito obrigado pelo vosso precioso tempo e por me terem ouvido. Um grande abraço a todos.